tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Ivanilson de Filosofia e hoje nós vamos iniciar uma breve revisão e a continuação dos nossos estudos na área da filosofia. Então hoje nós vamos falar do surgimento da filosofia, tá? Um assunto que nós já vimos em sala de aula, mas a gente vai rever. Tá? No final eu vou postar algumas questões junto com esse vídeo para que você possa treinar, para que você possa ler, né? Tá se preparando cada vez mais para o vestibular. Não tem como falar de filosofia sem falar de mito, né? Nós temos que fazer uma reflexão sobre a mitologia, e no nosso caso, especificamente a mitologia grega, tá? E nós já trabalhamos em sala de aula, e vimos que o mito é uma narrativa que busca explicar a origem de algo. Essa narrativa possui a presença de deuses e forças sobrenaturais em suas composições. Então é interessante frisar que nos primórdios da humanidade, nos primeiros momentos da humanidade, o mundo era mitológico. O mito era a fonte de conhecimento das pessoas. Era através da mitologia que elas compreendiam o mundo que o cercava. E aí, daí a importância da mitologia, na vida dessas pessoas. Com o passar do tempo, a mitologia ela não vai conseguindo mais explicar de forma persuasiva e de forma concreta a origem do mundo e do universo. Historicamente, nós temos como local e data do surgimento da filosofia a Grécia Antiga, a Grécia do século 7 a.C., do 7 ao 6 a.C., na região da Jônia, mais precisamente na cidade de Mileto. Então você pode me questionar o seguinte: professor, mas tem livro que diz que a filosofia surgiu no Oriente, e por que o senhor vem me dizer agora que a filosofia surgiu na Grécia? É interessante, é importante ressaltar e destacar esse assunto. Nós temos muitas filosofias orientais, filosofias de vida, mas uma forma de conhecimento especificamente racional, que busca a compreensão do mundo de forma racional, é algo tipicamente grego. Os gregos eles foram influenciados por outras culturas, mas eles formaram uma cultura totalmente deles, com a identidade deles. Daí a gente pode afirmar que ela surge na Grécia. Outro aspecto. O que eu quero dizer quando eu digo a filosofia surgiu na Grécia? Como se fosse uma criança, como se fosse um ser que surgiu na Grécia. Quando eu digo que a filosofia surge na Grécia Antiga, eu quero dizer que as primeiras reflexões racionais acerca do mundo, da organização do cosmos, da vida humana, da ética, da moral, da política, surgiram na Grécia. Os primeiros homens que tentaram explicar a realidade de forma racional foram os gregos antigos. E os primeiros foi na região da Jônia, na cidade de Mileto. E entre eles nós temos Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que são os três primeiros pensadores, primeiros homens que vão criar teorias para explicar a origem de tudo. Mas do Tales, do Anaximandro e do Anaxímenes nós vamos falar na próxima aula. E aí como ficaria as diferenças entre mito e filosofia? É importante a gente ter isso aí, porque se vier numa questão, a gente sabe dizer se o pensamento ou se a reflexão é mitológica ou filosófica. Então o mito é uma forma de conhecimento que busca explicações através de genealogias, rivalidades ou alianças entre divindades. Não há preocupação com contradições. O mito ele é livre. O mito ele não obedece regras racionais. Existe grande presença de concepções cosmológicas em suas interpretações. Já a filosofia exige explicação coerente, lógica e racional. Explica a produção natural das coisas através da observação dos elementos naturais. E não admite contradições. Então o mito tem essa característica. O mito tem uma característica de ser totalmente irracional e a filosofia totalmente racional. Vimos também o significado da palavra filosofia. Logo, eu não posso definir um conceito de filosofia.
um conceito fechado. Por quê? Porque a filosofia ela está presente em todos os campos do conhecimento humano. Logo, não dá para definir uma só filosofia. Daí o que nós podemos fazer é definir o significado etimológico da palavra filosofia. Que a palavra filosofia é uma palavra grega, né, que surge da união de outras duas palavras, que seria filo ou filia, que significa amizade ou amor fraterno, e sofia, que significa sabedoria. Logo, a palavra, o sentido etimológico da palavra filosofia é amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. A filosofia indica um estado de espírito da pessoa que ama, que deseja o conhecimento. Esse nome foi dado, segundo a história, pelo filósofo grego Pitágoras, lá no século V. O Pitágoras foi um pensador que conseguiu juntar um grande número de conhecimentos. E, inclusive, foi um cara que criou uma escola, a escola pitagórica, que nós vamos falar do Pitágoras lá na frente. E aí os seus discípulos, muito admirados com todo o conhecimento dele, e falaram que chegaram a dizer que ele era um semideus. Mas aí o Pitágoras disse, olha, eu não sou um semideus, eu sou apenas um filósofo. Ou seja, eu sou um cara que eu amo o conhecimento, que eu busco o conhecimento para mim. Daí surge filosofia, aquela que tem amor, amizade pelo saber, pela sabedoria. E o surgimento da filosofia nos deixa um grande legado. Os gregos, eles começaram a fazer perguntas e buscar respostas para a realidade. E deixaram uma coisa certa para nós, que o mundo, que a natureza, que o ser humano podem ser conhecidos pela razão humana. Quando eu digo mundo, natureza e ser humano, na percepção dos gregos antigos, seria o cosmos, seria a realidade, seria tudo aquilo que existe. Então, tudo aquilo que existe, segundo os gregos antigos, podiam ser conhecidos pela razão humana. Eles vão valorizar a razão humana. Eles vão dar ao ser humano uma característica única, um ser racional. Daí a importância de a gente poder estudar, ler e falar sobre filosofia. Dá ao ser humano a capacidade de compreensão da realidade. E os gregos deixaram esse legado para nós. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo vai falar dos primeiros filósofos. A gente vai entrar no pensamento, ou seja, na filosofia dos primeiros filósofos, que eram conhecidos por pré-socráticos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.